Bom dia a todos, buenos dias. Muito bem, meus amigos, alunos e colegas professores, queremos dar as boas-vindas novamente ao nosso curso internacional de Direito e Inteligência Artificial, segundo dia aqui em Buenos Aires, na Universidade de la Mercante. Hoje temos dois professores que vão fazer as exposições nessa parte da manhã, vou apresentá-los, e pela tarde temos mais dois professores, duas professoras, depois da nossa visita ao Museu de Arte Norte-Americana. Aqui do meu lado tem o professor Dr. João Coelho Barros, que é aqui já há muitos anos, desde tempos da Espanha em Portugal, e veio de longe, veio de Aracaju, no Brasil, para dar uma aula para nós e também para aqueles que estão assistindo no YouTube, e os que vão assistir posteriormente. Dr. João Pedro Leite Barros é pós-doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, é doutor em Direito pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Lisboa, tem doutorado em dupla titulação entre Lisboa e Brasília, duas capitais da língua portuguesa, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, também é coordenador da área de Direito Civil e Americanos Jurídicos, em Portugal, pesquisador do Centro de Investigação de Direito Privado, CIDIP, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é um centro bem conhecido lá em Portugal, coordenado em Soares Cordeiro, grande comercialista e civilista, membro do grupo de pesquisas do GDIP, Grupo de Direito Internacional Privado, Comercial, Comércio Internacional e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, e membro da Comissão de Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que o professor João, que atua muito, uma atuação muito ativa na Ordem, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa comissão de defesa do consumidor. A sua matéria também é essa área, também é tese, doutorado, mestrado, nessa área do consumidor. Portanto, é um especialista brasileiros nessa temática. Vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Distrito Federal e autor de diversas obras, entre as mais recentes, Direito à Informação, Prevenções no Direito do Consumidor, Arbitragem Online em Conflitos de Consumo, todos lançados no Superior Tribunal de Justiça do Brasil, e a professora de advogado. Então, professor João Pedro, muito obrigado por ter vindo mais uma vez participar dos nossos cursos. É um prazer e seja bem-vindo. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Meu amigo Fábio Veiga, 2015 é o nosso primeiro encontro que tivemos do Iberojur. Uma das características mais bacanas e marcantes do Iberojur, sobretudo personalizado na sua pessoa, é ser agregador. Isso é muito bacana, porque falo de peito aberto, de coração aberto, porque é uma oportunidade que o Iberojur sempre deu a todos que estiveram presentes. Novos horizontes são trilhados a cada segundo e realmente estamos muito felizes de estar aqui. E mais uma vez na parceria com a Universidade Marina Mercante, uma felicidade imensa para tratar sobre um tema, no nosso sentir, palpitante, né? Você vê que o congresso em si, o seminário todo organizado nas tecnologias, sobretudo nos avanços da inteligência artificial, numa perspectiva em que a gente precisa, de fato, ampliar o nosso olhar. Vou falar um pouco sobre a recente entrevista do ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, uma das características, um dos pontos que ele mencionou é trazer a inteligência artificial para você resolver conflitos, sobretudo através da conciliação, mediação e arbitragem. Então, sem dúvida alguma, é um tema que, no nosso olhar, merece reflexões e estamos aqui para isso. Como o professor Nato me permita, vou me levantar aqui, minhas amigas e meus amigos, porque sentado não vai, só em pé mesmo, conversando, prometo acabar aqui por volta de 1h40, 2h da tarde, porque eu tenho 24 horas falando, é claro que não, mas, enfim, muito feliz aqui para conversar com vocês sobre cooperação jurídica e avanços tecnológicos na relação de consumo. Vejam, é um tema do nosso olhar distinto, porque nós vamos avançar sobre a perspectiva portuguesa, trazendo um pouco sobre a criação dos centros de conciliação, mediação e arbitragem,
vamos falar um pouco sobre pesquisas científicas e vamos, na verdade, ao fim e ao cabo, perceber como isso, de fato, pode ser aplicado aqui, pode ser aplicado no Brasil e, sem dúvida alguma, ser uma matéria de reflexão, ser um movimento que a gente precisa, de fato, ter um novo olhar sobre essa questão. Então, apertando o play, vamos iniciar aqui a nossa conversa, indicando que a gente vai avançar da seguinte forma. Vou falar sobre as pesquisas, vou falar sobre as ODRs, são as Online Dispute Resolution, vou falar um pouquinho sobre a plataforma de resolução de litígio em linha, sobre o Brasil e sobre os novos horizontes dentro dessa perspectiva. Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é essa pesquisa científica que aconteceu, na verdade, através do Instituto de Haia para a Inovação do Direito. Foi em 2019, foram mais de 150 autores de todo o mundo incluídos na perspectiva única, que é falar sobre inovação jurídica dentro da seara do acesso à justiça, ou seja, como essas inovações podem, de fato, trazer o que Mauro Capelletti há muito já dizia, de ordem jurídica justa. E aí, um dos primeiros pontos que as pesquisas trouxeram através de diversos estudos é a famosa exclusão digital e privacidade de dados reconhecidos por diferentes partes interessadas. Países de baixa renda tendem, de fato, a adotar tecnologias sofisticadas sem mecanismos regulatórios eficientes. Me recordo perfeitamente de uma das aulas do nosso doutorado lá na Universidade de Lisboa, em Porto Telecom UNB, que o professor Dário Moura Vicente disse o seguinte: diretivas descoordenadas entre si não resolvem absolutamente nada. O excesso de legislação, por si só, acaba sendo uma ausência de proteção para o consumidor. Esse foi o mote de uma das aulas dele, mostrando que o fato de você legislar, o fato de você avançar, muitas vezes, num ímpeto de querer proteger, acaba, de fato, desprotegendo, e um dos caminhos que ele mencionava à época é que você poderia, por exemplo, se utilizar do processo de autorregulação, ou seja, de mecanismos autorregulatórios, que, aliás, já existem há muito tempo, e vamos falar um pouco também sobre compliance, enfim, sobre esses pontos que eu acho que podem ser importantes, mas numa perspectiva em que, de fato, seja protegido o cidadão e, na nossa perspectiva aqui, protegido o consumidor. Outro ponto também, não menos importante, falando sobre pesquisas científicas, é sobre o e-justice, que, na verdade, são esforços múltiplos para serviços de justiça com o uso das tecnologias, que foi o PNUD de 2022, o Programa das Nações Unidas, e, dentre eles, o programa trouxe alguns pontos importantes conclusivos, dentre eles a mudança institucional, individual, comportamental e cultural na adoção de novas maneiras de trabalhar e pensar. Né? Na verdade, o fato por si só não é você alterar o modo de pensar, mas, sobretudo, alterar a forma como nós, cidadãos, podemos, de fato, refletir. O acesso à justiça, através das tecnologias, elas podem, de fato, permitir que você resolva o seu problema. Um dos pontos muito importantes também que a gente vai ver, que acesso à justiça não significa dizer acesso ao poder judiciário. Você pode resolver o seu problema, você pode ter, de fato, a justiça efetivamente realizada, concretizada, não necessariamente indo ao poder judiciário. Você pode, por exemplo, se utilizar os mecanismos adequados de resolução de litígio, dentre eles a conciliação e a mediação, que, aliás, são muito feitos, há muito tempo realizados na União Europeia, especialmente em Portugal, desde 1988, que a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão. Então, um outro ponto, né, ainda, bom, e aqui finalizando sobre essa parte da pesquisa, um dos pontos que ela menciona é a lacuna digital, ou seja, como você ter esse acesso à justiça, mas o acesso à justiça concreto. Brasil, a gente tem 70% da população que tem acesso à internet, mas o fato de ter acesso à internet não implica dizer que você consegue fazer. Você consegue, por exemplo, entrar
em um portal e daí sucessivamente você participar de uma audiência de conciliação, de mediação. Você tem muitas pessoas, hoje a realidade do Brasil, por exemplo, são vários Brasis dentro dele. Ou seja, você tem muitas pessoas que têm acesso, de fato, ao celular, né? Hoje, inclusive, a promoção é mais de um celular para uma pessoa no Brasil. Mas o fato de você ter o celular, o fato de você ter o 3G, o fato de você acessar a internet, não implica dizer que você, por exemplo, consegue participar de uma audiência de conciliação, de uma audiência de uma plataforma através, por exemplo, da plataforma consumidor.gov.br. Falo por isso. Muitas vezes a gente mesmo sabe, a gente que é detentor, nós que estamos aqui, detentores da tecnologia, muitas vezes a gente se bate para entrar, fica na dificuldade para a atualização de um software, ou seja, muitas vezes a gente mesmo tem a dificuldade, especialmente aqueles que não têm ainda a capacidade mínima até de intelecção, de fato, de estudo mesmo, para você conseguir entrar e acessar. Então, realmente é algo, é uma lacuna a ser preenchida e colmatada, não só por ações, por políticas públicas eficientes, mas, sobretudo, por um novo olhar nosso, operadores do direito. E dentro dessa perspectiva da lacuna, da ausência, nós temos um ponto muito importante, que aí já trazendo um pouquinho uma pitada para a nossa relação de consumo, que é a vulnerabilidade informacional. Aqui, dois pontos importantes. Primeiro, todos nós consumidores, pelo Código de Defesa do Consumidor, somos vulneráveis por excelência. Não é uma característica peculiar, é uma característica inerente ao Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade tem um fator histórico. A vulnerabilidade é uma característica absoluta. Todos nós, consumidores, somos vulneráveis por excelência. E a vulnerabilidade informacional, essa é uma das clássicas, inclusive trazendo para o nosso dia a dia. Que é o quê? Hoje nós temos acesso a diversas informações que acabam sendo uma desinformação. Ou seja, ponto 1, o excesso de informação acaba sendo uma desinformação para o consumidor. E isso, de toda forma, gera um problema. Ou seja, o consumidor não consegue, de fato, discernir aquilo que está sendo posto e ele fica, como o professor Stephen Sloan, há muito já dizia, ele tem o que a gente chama de conhecimento ilusório das informações. Você tem acesso a player de informações, quando ao fim e ao cabo você não tem acesso a nada. E aí o consumidor fica centrado, objetivo, em três grandes pontos: preço, qualidade e credibilidade do fornecedor. São esses três grandes elementos que o consumidor tem o seu olhar centrado a ele. E acaba sendo um problema. Por quê? Porque você ficando centrado somente para essas três informações, outras informações você deixa passar. E isso, de certa forma, é um problema. Um dos pontos que a gente tratou ao longo desses últimos anos é o excesso de informação como um abuso de direito. E aí, fazendo link com o nosso 187 do Código Civil Brasileiro, indicando que o fato de um fornecedor trazer as informações, especialmente em excesso, acaba sendo uma desinformação e acaba incorrendo no abuso do direito por parte do próprio fornecedor. Eu sempre digo o seguinte: uma das conclusões nossas do nosso doutorado uma conclusão simples em uma frase, né? O pessoal os professores dizem: conclua o seu doutorado de 500 folhas em uma frase. E aí eu normalmente digo o seguinte: a informação é a medida da compreensão. Ponto. Se o consumidor não conseguiu compreender a informação transmitida, não tenha dúvida. O problema está no fornecedor, que não conseguiu se fazer compreendido. Esse é o ponto, na nossa visão, mais importante dentro dessa seara da vulnerabilidade informacional. Outra questão ainda sobre esse ponto, afinal, como você, como nós, vamos resolver essa situação? David Jeffrey, um dos professores americanos, há algum tempo trouxe no seu regulamento Truth in Lending Act, ou seja, um regulamento que trata sobre as cobranças de cartões de crédito, como de fato você resolver isso? Como? A solução é única: sequência significativa informacional.
Ou seja, todas as informações de todos os bancos dos Estados Unidos hoje devem seguir um caminho único. É isso mesmo. Primeiro juros, depois você tem a forma de pagamento, depois você tem os direitos mais importantes. Existe uma ordem. A pergunta é, para que a ordem? A resposta, para que o consumidor consiga comparar todos os serviços que estão sendo postos e fazer a famosa decisão consentida. Ou seja, ele ter acesso às informações e, em sequência, deliberar o seu melhor caminho. E isso a gente não tem. E aqui no Brasil, pelo menos, você tem uma playlist de informações que você não consegue compreender. Um dos pontos que a gente vai falar, meu amigo Fábio Veiga, numa palestra que nós vamos dar na segunda-feira, no RioCon, que é só sobre comércio eletrônico, é o seguinte: o consumidor ele precisa ter uma proteção plena. A lei da liberdade econômica no Brasil, recente, ela não pode, em nenhuma hipótese, sobrepor o Código de Defesa do Consumidor. No momento em que você avança esse caminho, não tenha dúvida, há um ato ilícito, porque Código de Defesa do Consumidor, lei federal, lei principiológica, norma de ordem pública, existe a proteção do Estado protegendo o vulnerável. Ponto. A partir daí, qualquer outra interpretação, não tenha dúvida que é uma interpretação equivocada. Nosso amigo Cass Sunstein, já deve ter ouvido falar, e ainda sobre esse ponto aqui já avançando, Cass Sunstein, há muito tempo, sobre as informações, ele trouxe no seu livro uma pesquisa muito interessante. Nós, consumidores, quando entramos, por exemplo, no site, quando, via de regra, entramos no site, seja ele qualquer um, site para adquirir um produto, site para adquirir um serviço, você tem o quê? Uma lista de informações que estão sendo postas, especialmente através dos cookies, os cookies necessários e os cookies supérfluos. No momento em que você clica e indica que você lê e aceita, para o Cass Sunstein, 88% das pessoas que clicam e aceitam, ou seja, 88% dos consumidores que clicam e aceitam, compreendem que aquilo é para a sua proteção. Ou seja, as informações que estão sendo postas no momento que você clica e aceita, segue para a sequência, significa dizer que está sendo para a sua compreensão, para a sua proteção. Quando é exatamente o oposto. E aí ele conclui: no momento em que você clica e você diz que aceita, ou seja, que você corrobora com a transmissão dos seus dados, você está dando o aval para que o fornecedor se utilize dos seus dados e muitas vezes faça o que a gente chama de perfilização de dados, ou seja, se utiliza dos seus dados para fazer o seu perfil, para depois lhe encaminhar as ofertas específicas para você. E isso tudo a gente tem que ter alguma parcimônia. Porque se você consente e compreende que isso pode, não há problema. Mas no momento que o fornecedor avança sem o seu consentimento, aí não tenha dúvidas, há a infração, a legislação de proteção de dados, que a ANPD está recentemente aplicando multas, inclusive substanciais. Ainda nesse contexto, e aqui já avançando sobre outra ótica, por conta do nosso horário, Online Dispute Resolution, ODRs. Veja que a gente está falando sobre cooperação jurídica internacional. Falei a primeira parte sobre a informação de uma forma geral, pesquisas científicas. Falo agora sobre ODRs. Online Dispute Resolution, mecanismo de resolução de conflitos através das tecnologias. Objetivamente é isso. O que é que a gente precisa pensar sobre as Online Dispute Resolution? São todos esses mecanismos que permitem o cidadão ter acesso à justiça. E o primeiro ponto que a gente deveria e deve falar, não só sobre as importâncias, mas sobre uma constatação. Piero Calamandrei e Italo Andolina, os dois italianos, em um momento, há muito tempo atrás, disse o seguinte, aspas, dano marginal. Todo processo tem um dano. Ponto. É isso. Todo processo. Qual processo? Pronto. Qualquer um. Tem um dano por excelência. O dano marginal do processo. O que é isso? Eles mencionam que o fato de você ter uma ação judicial
seja ela qual for, independentemente do que você pleitear, isso por si só gera um sentimento de angústia. E esse sentimento de angústia, que eles denominaram de dano marginal, é um sentimento que, de fato, ele vem através do processo. E isso, nós, advogados, advogadas, da prática, realmente percebemos isso. Muitas vezes é o cliente, mesmo tendo o direito a seu favor, mas é o cliente ali agoniado, mandando mensagem, perguntando, querendo saber se de fato você se já tem uma resposta do seu processo, que não tem. Então, existe um dano por essa. E esse ponto é muito importante, por quê? Porque ao falar isso, ele dizer, olha, o caminho não é o processo. O caminho não é o processo. O primeiro passo não é o processo. O primeiro passo é o processo. É claro, se você não conseguir resolver, estamos aqui para isso. A advocacia está aqui para isso. Mas aquela ânsia de ajuizar a ação logo no primeiro momento é uma ânsia que, inclusive, é passada de pai para filho, sobretudo de tempos em tempos. Me recordo, meu amigo Fábio Veiga, que no primeiro dia de aula eu perguntei: vocês estão aqui na nossa aula de consumidor para quê? 85% dos alunos disseram para ajuizar uma ação contra a Vivo, Claro, Oi, contra as empresas e vamos ajuizar a ação. Quer dizer, aquela ideia de conflito, de você buscar algo através da ação judicial, é algo que está arraigado no nosso dia a dia, que a gente precisa, de fato, ter uma mudança. Não é deixar para lá, é ao contrário, é você se utilizar da nossa compreensão e se atentar. Existem caminhos que não necessariamente precisam ser judiciários, pelo menos de início. Poucos sabem, e aqui eu sempre trago essa informação. 1997, isso mesmo, a Suprema Corte de Michigan já oferecia serviços pontuais de mediação e arbitragem online. 1997, serviços de mediação e arbitragem online. Em 2001, a Suprema Corte cria, àquela altura, o primeiro tribunal totalmente virtual dos Estados Unidos. E é um ponto muito importante, por quê? Porque a gente percebe que não é de agora esse estudo é de há muito tempo. Aquela percepção, oh, isso aqui é muito novo, só se for para o Brasil. E há muito tempo isso, na perspectiva de direito comparado, ele é avançado. Em 99, o IBEI cria o projeto piloto, que é o mediador, claro, fazendo aí a mediação entre compradores e fornecedores dentro da plataforma. Esse é um dos estudos mais pesquisados ao longo do tempo. E na União Europeia, em 2016, é criada a plataforma de resolução de litígio. Objetivamente, professora Maria do Rosário, é o João ou o Manuel de Portugal que comprou um produto da Alemanha, o produto veio com um vício ou com um defeito, e agora o que fazer? Simples, através da plataforma de resolução do litígio em linha, você tem um caminho que você pode seguir através da própria plataforma. Você busca a plataforma objetivamente. Ela faz o contato com o fornecedor dá a resposta e, via de regra, você é encaminhado para um HAL, que a gente vai falar, que é um organismo de resolução alternativa de litígio, que você consegue, via de regra, solucionar o seu conflito de forma simples, de forma célere, de forma eficaz. Há uns 6 meses atrás, a gente fez, professora, um evento lá na Universidade de Brasília com a professora Cátia Cebola, e ela mencionava, naquela altura, dizendo o seguinte: ora, isso não vai para frente, a entidade tem números que são pouco expressivos, professora, só se for sobre o seu olhar, porque o olhar nosso é exatamente o oposto. Ela disse, mas eu não vejo isso, eu disse, compreendo, mas eu acho que a gente tem muitos pontos a serem aprendidos, e aí a gente vai falar um pouquinho do que foi que aconteceu esse ano lá. Mas, em síntese, você resolve o seu conflito em 90 dias, e é essa a ideia. No caso da União Europeia, conflito, especialmente conflito transfronteiriço, claro, dentro do próprio Estado, ou seja, dentro do próprio país, você consegue também resolver.
Os dados são interessantes, minhas amigas e meus amigos. 27 mil empresas aderentes da União de Portugal e num contexto muito interessante, porque a arbitragem naquela altura, hoje já mudou lá, até 5 mil euros você é obrigado, o fornecedor é obrigado. Mas até então não era. Então a gente tinha 27 mil empresas querendo resolver o conflito. E aqui é muito interessante, fazendo um paralelo com o Brasil. Morei 2 anos e meio em Lisboa, ele fala brasileiro, sabe disso. Quando a gente tem um problema, falo do Brasil e falo de uma forma geral. Tem um problema, o fornecedor diz, vai para lá, o problema é seu e não meu. E na União Europeia, em Portugal especialmente, inclusive eu já tinha passado por outros momentos, quando você tem um problema, o fornecedor, via de regra, diz, vem cá, o problema é meu também para resolver. Então, essa visão de credibilidade, ela de fato, especialmente a visão empresarial de credibilidade, ela precisa de fato ser visualizada de uma outra forma, especialmente no Brasil. No Brasil, direito de arrependimento, 7 dias. Em Portugal, 14. E na prática portuguesa, 30. Professor, para lá. Brasil são 7 dias. Portugal são 14. E na prática são 30. Porque você tem empresas, sobretudo as grandes empresas de Portugal, da União Europeia, de uma forma geral, permite que o consumidor troque o seu produto em 30 dias. Eu disse, sim, mas 30 dias por quê? Porque o fornecedor pensa, ora, ainda que ele troque, eu vou mostrar que ele tem credibilidade, eu vou mostrar que esse serviço é bom, eu vou mostrar que meu produto é bom, e ainda que você troque, você tem 30 dias e você pode voltar aqui e etc. O consumidor fideliza, ele volta. A credibilidade se faz com as ações e não no gogó. 82% das pessoas que se utilizam desses mecanismos, 82% dizem sim, quero voltar a utilizar. Isso é um número realmente muito forte. Em 2019, eu já falei que acima de um conflito de 5 mil euros, a gente tem a obrigação do fornecedor participar da resolução, participar do mecanismo de resolução. E em 2021, foi criado esse chatbot. Esse chatbot da França. É exatamente isso. Foi criado pela Direção-Geral de Justiça e Consumidores da Comissão da União Europeia, lançou especificamente esse chatbot, que nada mais, nada menos, é um assistente virtual que se utiliza de inteligência artificial para resolver ou para dar caminhos para os consumidores. E em 2024, em 3 de abril, 2 dias antes da palestra da professora Kátia Cebola, a União Europeia, especificamente aqui Portugal, criou o Decreto-Lei 26 de 2024, que regula a resolução alternativa de litígios através dessa plataforma RAO+, e, de fato, vai regular o sistema de informação, de gestão e transmitação, dos procedimentos de mediação, nesse caso especificamente de mediação familiar e laboral, e dos procedimentos dos julgados do Vale dos Centros de Conflitos de Arbitragem. E no Brasil, qual é o cenário? Esse que vos fala teve a honra de, em 2021, na segunda jornada de prevenção extrajudicial de conflitos no CJF, no Conselho de Justiça Federal, propor, àquela altura, um enunciado que foi debatido, que teve 100% ou 70% de discussões, a maior parte contra, e aqui eu falo, porque isso aqui é público, não só pela doutrina tradicional, e aqui a gente está falando do professor Flávio Tartucci, e outros tantos, que foram totalmente contrários, mas é isso, se la vie, estamos aqui para isso, e a proposta foi aprovada. Tivemos a honra de ter sido aprovada esse enunciado, que diz o seguinte: é admissível a implementação da arbitragem online na resolução de conflitos de consumo, respeitada a vontade do consumidor e observada a sua vulnerabilidade e compreensão dos termos do procedimento como forma de promoção de acesso à justiça. Tivemos anunciado aprovado, que pese a maré estivesse àquela altura totalmente contra, e é isso. E em 2022 o STF cria o Centro de Soluções de Alternativas de Litígio, e a gente tem vários
várias plataformas. A professora Paula Costa Silva também indica na relação de alternatividade inerente à arbitragem, ou seja, na verdade, a gente tem que buscar todos os caminhos. O sistema judicial que é uma alternativa. Você busca primeiro a conciliação, a mediação e tenta muitas vezes também a arbitragem. Aqui chegando ao final, falei sobre o Marco Capelletti, a ordem jurídica justa, e nada mais, nada menos é você ter, concretizar ao cidadão falar, ei, aqui você pode, você deve, é o seu direito, você deve, de fato, acessar a justiça. E a justiça não necessariamente o poder judiciário, mas você deve ter uma resposta. Isso é muito interessante. Você precisa, você deve, a gente, como operador do direito, tem a obrigação de indicar, não só como operador, mas como cidadão também, indicar que a gente pode buscar o melhor caminho. E esses caminhos passam por 3 grandes pontos. A gente fala no primeiro ponto concreto, e aqui ao final, na acessibilidade. Por exemplo, poucos sabem, os fornecedores devem dispor de todas as ferramentas possíveis para que haja acessibilidade na informação. Por exemplo, através das plataformas CNI, TechTech, que são plataformas gratuitas, que você dá cidadania efetiva, sobretudo aos consumidores que têm algum tipo de deficiência. Outro caminho é através do compliance na relação de consumo. Os dizeres do professor Vilas Boas Cueva, ministro, e da professora Ana Frazão, compliance e obediência às normas internas, aí eu estou falando de diretrizes, de código de ética, eu estou falando nas políticas internas, código de conduta e na observância às normas externas, às normas legais. Na verdade, a gente pode se utilizar do compliance para fomentar uma cultura consciente dentro da empresa, da própria empresa, visando, por exemplo, a observância dos direitos dos consumidores. Essa expressão é muito famosa dentro do sistema de compliance, quem estuda sabe, é o tone at the top, que é fomentar a consciência dos colaboradores através do exemplo. E o exemplo vem de cima, vem, por exemplo, dos próprios diretores. E, finalmente, ao fim e ao cabo, a implementação da ODR, esse que vos fala, além de ter sido, ter recebido uma sequência de críticas àquela altura, não parando por aí, resolvi então publicar um dos nossos artigos falando sobre a implementação da ODR através da OAB. E aí eu faço nesse nosso artigo, um dos artigos, inclusive publicado na revista Jurídica Brasileira, indicando a parte toda jurídica, indicando que o Centro de Defesa da Constituição fala que o advogado é indispensável, e eu venho para o 44, dentro do Código de Ética, dizendo que a OAB tem como finalidade a rápida administração da justiça, e a gente faz esse movimento todo indicando que é um dos caminhos que a gente pode avançar. E aqui eu finalizo, minhas amigas e meus amigos, com um dos livros mais recentes que eu li, dos japoneses, Shima, e agora eu me esqueci o nome do livro, que é A Coragem de Não Agradar. Esse é o título do livro, A Coragem de Não Agradar. Em um momento do livro, os professores japoneses dizem o seguinte: felicidade é a sensação de contribuir. E, independentemente se você vai ter o retorno ou não. Então, eu saio daqui, meu amigo Fábio Veiga, com a certeza de que sou feliz, porque o que eu pude fazer, e claro, está aqui a meu alcance, é compartilhar e contribuir, sobretudo com o Iberuju, nessa caminhada ao infinito, porque é isso que a gente sempre busca. E muitas graças, ao infinito sempre. Muito obrigado. Por favor. João, sabemos que nós em Portugal temos um problema sério nesta matéria da arbitragem de consumo. Uma das tarefas que eu abracei recentemente foi também ser juiz árbitro em matéria de consumo.
Ora bom, e o mecanismo não está assim tão bem montado. Eu acho que, na prática, o sistema de justiça vai ter que investir um bocadinho mais nos tribunais arbitrais de consumidor. Tem muito poucos meios, o advogado não está presente. Isso mesmo que é que eu vou dizer é um problema, porque o pedido arbitral é muitas vezes feito por um jurista estagiário, mas nem sempre é feito por um jurista estagiário. E quando o tribunal vai decidir, nos pressupostos processuais, legitimidade, competência, etc., há muitas falhas. E aí eu diria que, se calhar, a inteligência artificial pode dar uma grande ajuda. Em vez de um jurista mal preparado, um sistema de inteligência artificial bem feito pode fazer um bom pedido arbitral. Nós temos muito esse problema. Bom, não há essa questão. Eu gostava de partilhasse connosco o que é que acha. Se a inteligência artificial podia ser um contributo para o processo, quando chegar ao tribunal arbitral, pelo menos os esforços processuais estarem devidamente enunciados. E a outra questão que se tem colocado muito entre nós, no comércio internacional, é que quando são transações via eletrónica, naturalmente, no seio da União Europeia tudo bem, mas muitas vezes o consumidor acha que está a comprar um produto, o consumidor português, por exemplo, acha que está a comprar um produto a uma companhia holandesa e não é, não é. É apenas uma filial de uma empresa chinesa e muitas vezes o produto perde-se durante a viagem, com a agravante de haver um sistema também supostamente inteligente de entrega de encomenda, com um código, inclusivamente, mas tem acontecido imensos casos em que o consumidor recebe o código, dá o código a alguém que está em casa, empregado, para receber a encomenda está vazia. Ou porque na origem não lhe mandaram o produto, ou porque alguém tirou o produto entretanto. E quando isso acontece, nós temos imensa dificuldade em responsabilizar e quem responsabilizar. Porque vêm sempre com pedidos arbitrais contra os CTT, que é a Companhia Portuguesa de Correios, que muitas vezes não tem, muitas vezes, aliás, nunca, o CTT não tem um contrato com o consumidor. O consumidor fez um contrato com outra empresa, que por sua vez contratou uma transportadora local, se calhar uma companhia chinesa, que tem uma sucursal na Holanda. Quando chega a Portugal, o CTT entrega, mas não há contrato entre os consumidores e o CTT. E, por outro lado, o consumidor fica completamente perdido, porque nem sabe contra quem propor a ação, põe-se um problema de legitimidade e de eficácia. Como é que eu agora vou fazer a empresa chinesa responder por mau cumprimento do contrato? Eu não sei se já refletiu sobre isso, porque é interessante, de facto, encontrarmos soluções, não é? Professora, muito obrigado. O professor quer já fazer também e eu já respondo. Parabéns pela palestra, muito rica, muito esclarecedora. Eu também sou juiz leigo na Bahia, trabalho como magistrado, na magistrada, demanda de consumidor também e talvez comuns, da lei 9.099. Lá na Bahia, nós tivemos também uma discussão muito grande sobre demandas predatórias. E no Brasil, isso está em voga agora, em muita discussão. Teve um caso no Rio de Janeiro, por exemplo, que o magistrado encerrou milhares de processos contra 1, 2, 3 mulheres, por conta que não conseguiu efetivar dentro das sentenças. E isso assim, causou perplexidade, né, no mundo acadêmico e no mundo jurídico, porque era um processo de consumidores que buscavam reaver os seus direitos na área do consumidor com a empresa que está em recuperação judicial. Como é que o professor vê essa situação demandas predatórias e como a inteligência artificial poderá contribuir com ferramentas, né? A professora falou em substituir. Sim, eu concordo na minha parte, porque eu vejo que muitos conciliadores não
uns são assim, capacitados, né? E juízes leigos não, porque, no caso, eu sou talvez a exceção, né? Eu tenho trabalhado muito fazendo projetos de sentença. E essa falta de regulamentação da IA. O Brasil ainda está em projeto de tramitação, com várias correntes discutindo, de um lado, a viabilidade de se expandir essa regulamentação e outros com a preocupação de que a inteligência artificial no Brasil poderia criar uma espécie de, me parece que, eu não lembro bem mas é uma, para captar a inteligência artificial, me parece que existe um consumo de água. E isso afeta a área ambiental. Ou seja, a inteligência artificial se alimenta de água. E muita água. Não sei se os colegas sabem disso. Não. Então, para, por exemplo, criar uma base do país de inteligência artificial, não sei se é date reserva, coisa assim, é preciso captar água, porque a máquina, né, se consome bastante água. Como é que o professor vê esse panorama que nós temos a descortinar? Bom, muito feliz pelas considerações, professores. Realmente percebi que tiveram muito atentos e, sobretudo, as contribuições vieram aqui para somar. Até já fiz aqui as anotações. Sobre a inteligência artificial, professora, e aí falando, iniciando, retomando aqui o que o ministro falou, ele deu entrevista, foi ontem, foi antes de ontem, em um dos eventos, e ele disse mais ou menos o seguinte, que a inteligência artificial vai vir a somar, sobretudo na área de consumo, e aí ele faz o link com litigância predatória, indicando que há meios que você pode se utilizar da inteligência artificial, meios adequados de resolução de litígio, que foi o que a professora Paula Costa Silva mencionou, que você saia do Poder Judiciário e resolva. E aí, na entrevista, ele citou o e-mail, essa experiência do IB. O que é que a gente tem hoje? STF, a gente tem um projeto feito pela UNB, que é o Vitor, na verdade, um projeto de inteligência artificial, o professor Guilherme, que também está à frente, o professor Hartmann, Fabiano Hartmann também está à frente, que é o quê? Você, através da inteligência artificial, dentro dos pré-requisitos específicos do recurso, você consegue, de fato, fazer uma triagem falo, a utilização da inteligência internamente pelo tribunal. Já existe isso, o projeto já existe há algum tempo. Você consegue, através da inteligência artificial, fazer a triagem dos requisitos intrínsecos do recurso. Isso já existe, de fato. Então, ou seja, a inteligência artificial, na minha visão, ela pode ser utilizada, ela já é utilizada, mas acho que é um caminho sem volta, mas eu acho que a gente precisa regular. E regular especificamente na utilização, não só pela advocacia, e aí eu falo advocacia contenciosa e advocacia consultiva também, por exemplo, na elaboração de contratos, mas, sobretudo, também pelo próprio Poder Judiciário, né? E a gente teve casos recentes que o CNJ apertou, me recordo perfeitamente, não me lembro exatamente o estado, mas deu um reprimendo em um juiz que se utilizou da inteligência artificial para fazer sentença, e aí se constatou isso, quer dizer, se constatou que era um copia e cola no meio da mesma sentença, houve criação, não sei se você se recorda, criação de jurisprudência sem existir, ou seja, a inteligência artificial criou uma jurisprudência sem existir a jurisprudência, e você olha, a jurisprudência legal, bacana, e quando na verdade não tinha nenhuma decisão, foi criado. Então, quer dizer, deve ser utilizado com parcimônia, aquele que utiliza deve ser responsável, assim já o é, na utilização de inteligência artificial para a cirurgia robótica, em casos famosos, inclusive, Fábio Veiga, no nosso próximo Enverajuru, vou falar sobre responsabilidade civil médica, vou avançar por esse caminho também. Já existe isso, né, há algum tempo, não só nos Estados Unidos, e no início foi lá,
é você tratar a responsabilidade civil da inteligência artificial na utilização, por exemplo, de cirurgia robótica, delimitando quem é o responsável. Não é só o fabricante do produto, mas, sobretudo, também aquele que o opera, tá? Porque está se valendo daquele. E aí, professora, falando sobre a segunda questão que você falou, do transporte, o que é que a gente tem hoje no Brasil já consolidado? Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade solidária, ou seja, todos que estão na cadeia de consumo respondem solidariamente e objetivamente. Ponto. Se o consumidor, ao receber o produto, veio um produto sem nada, um produto diferenciado, um produto que não foi aquilo que ele adquiriu, ponto e pronto. Responsabilidade de quem está na cadeia. Quem é que está na cadeia? O transportador responde. O fornecedor responde. O produtor. Ah, mas aí vai ser a discussão. Se ele enviou, bom, aí a discussão é entre eles e não com o consumidor. Todos que estão na cadeia respondem objetivamente. Ah, mas aí tem que criar, colocar um chip, aí, bom, aí o problema é dos... Não temos isso na lei portuguesa. Não tem, A gente já tem isso há algum tempo e é consolidado, ou seja, a discussão da responsabilidade entre eles, se enviou, se viu, se não viu, se vê, bom, aí entre eles é o problema deles, não é do consumidor. No momento que o consumidor adquire um produto e ao receber o produto não ponto final, a responsabilidade de quem está. Agora, estou partindo do pressuposto de que o produto, a loja existia, estou partindo não nos casos em que existe culpa exclusiva do consumidor. Ele comprou um produto de uma loja que não existe. Bom, mas aí o problema é do consumidor, que comprou um produto uma loja que não existe, que não tem credibilidade. E aí o problema é do consumidor que não conseguiu, não foi, não viu. Temos o problema do ônus da prova. No nosso... O consumidor tem que provar que a caixa estava vazia. O que é difícil de provar. Total. Provavelmente é a palavra dele contra os intervenientes na entrega. Então, essa questão também se tem que colocar no limite. O ônus da prova é do consumidor. Face à lei portuguesa do consumidor. No Brasil, a gente tem... no Brasil, a gente... O ônus da prova da entrega. Claro, perfeito. Aquele ponto específico. Quando esse percurso, há uma presunção de culpa, que é claro. sobre os operadores. Para mim, quando ele diz, mas eu recebi, dei o código, recebi, efetivamente, mas recebi uma caixa vazia. Prova que a caixa estava vazia. E esta prova é do consumidor. Perfeito. Então aqui fica um problema sério. Perfeito. No Brasil a gente já, esse problema a gente já foi algum tempo mitigado, inversão do ônus da prova, verossimilhança ou hipossuficiência. Via de regra, a gente tem a maior parte dos juízes, pode estar errado, a maior parte dos juízes tem de fato deferido, sobretudo por conta do requisito da verossimilhança, porque a verossimilhança na verdade, a aparência da verdade, é essa expressão, né, que a gente chama. E a gente normalmente inverte. Agora, a depender da situação. Teve um caso específico, me lembro, viu, amigo Fábio Veiga, Lisboa, Brasília-Lisboa, o consumidor viajou Brasília-Lisboa, a poltrona não reclinava. É isso, então passou 10 horas sem reclinar. Aí, assim que chegou, ajuizou uma ação. Aqui a ação está ganha, inversão do ônus da prova, juntou o ticket e a sentença foi totalmente improcedente. Por quê? Porque a inversão do ônus da prova, ela não limite o requisito da mínima alegação, ou seja, do requisito da prova mínima, que é essa expressão, ou seja, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter a inversão, ele tem que trazer a prova mínima. E, nesse caso, caberia o quê? A famosa prova diabólica. Você não consegue... Como é que o fornecedor iria provar que a poltrona 15C em 2021 não reclinava? Cabia ao consumidor trazer essa prova mínima. E aí, exatamente, a prova fácil, através de um vídeo, através da prova testemunhal, através de uma reclamação, e ele não trouxe nada. Exatamente. E aqui finalizo, professor, sobre a demanda predatória, o Conselho Federal da OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor, eu faço parte, sou membro, a gente tem uma política forte contra esse termo, litigância predatória, né? Não excusamos e não deixamos de lado as situações que muitas vezes o advogado se utiliza de procurações falsas. Isso existe, isso acontece, isso tem que ser devidamente punido, isso tem que ser investigado pelo OAB. Isso é uma coisa. Outra coisa, você avançar com o termo litigância predatória, porque é um termo pejorativo por excelência. O fato, o acesso à justiça é um dever
e o direito que conseguimos, não só através de 88, mas há muito tempo. E a comissão vê que é sobre uma outra ótica. Acho que, inclusive, é um termo pejorativo que não deve ser utilizado pelos tribunais, em que pese a gente tenha visto isso no tempo. Então, esse é um dos motivos. Mas agradeço aqui a gentileza do meu amigo Fábio Veiga, já estourando o horário. Muito obrigado, Carlos, Então, Pedro, nós vamos fazer o seguinte: vamos para o museu agora. Pela tarde, a professora Maria Rosário entra nos parentes aqui dos colegas. Agora nós vamos fazer o tempo e aproveitar para nossa visita. Então, o museu está combinando para as 12. Agora é 11h30, temos meia hora para chegar lá no Alba. Muito bem. Fiquei muito feliz pela palestra. Estou com um pouco de desejo de aprender a fazer uns PowerPoints tão bonitos assim. Eu acho que eu vou fazer umas pesquisas no ChatGPT, na inteligência artificial. Quero aprender também o PowerPoint tudo plano. Tudo plano. Obrigado, professor João. Peço para a Júlia, por favor, encerrar a nossa gravação. Nós vamos já nos dirigimos ao museu.